Olá, queridos amigos, mais uma vez estou aqui para esse nosso encontro no canal Fake Online. É certamente um enorme prazer, assim como é enorme a minha gratidão em poder compartilhar esse momento de reflexões com base no Evangelho de Jesus. Antes, porém, como de costume no início dos trabalhos da nossa casa Fake, realizamos uma prece, a qual convido a todos que puderem, é claro, se puderem dar uma paradinha no que estão fazendo, vamos nos reconectar com a boa energia que nos envolve para esse momento através de uma prece. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que envolve a nossa amada casa. Nesse momento, juntos, louvamos a misericórdia do Pai que nos concede a oportunidade e a bênção da vida. Que as palavras que aqui serão ditas possam tocar corações e mentes, cujo propósito está em edificar a fé, a alegria, o conforto, a consolação, inspirados certamente por nosso querido e amado Mestre Jesus. Os nossos guias, amigos espirituais, venham a nos envolver a partir deste momento. E iniciamos mais esse momento de reflexão, de estudos. Nos daremos juntos, graças a Deus. Muito bem, queridos amigos. Antes de começarmos as nossas reflexões, eu gostaria de convidá-los a participar das palestras presenciais da nossa casa. É claro, aqueles que ainda não estão participando do tratamento espiritual que a Casa Fake oferece. Então, as palestras presenciais, elas são realizadas às terças-feiras à tarde, às quintas-feiras à noite e aos sábados na parte da manhã. E para participar é bem simples, basta comparecer à nossa casa, passar pelo atendimento fraterno, onde serão explicados todos os detalhes do processo, o atendimento, a proposta da nossa casa, e aí já iniciam o seu tratamento espiritual. Temos mais informações no nosso site. Eu acredito que deve estar aparecendo em algum local aqui da nossa telinha, né, o endereço do nosso site, e aí vocês podem ter mais informações sobre isso. Então, basta nos procurar, procure o atendimento fraterno, para que vocês comecem a fazer o seu tratamento espiritual. Eu também gostaria muito de agradecer a todos vocês, todos que nos seguem, todos que comparecem à nossa casa, por suas contribuições financeiras e os gêneros alimentícios. Tais contribuições são fundamentais para a manutenção da nossa casa, para a manutenção do tratamento oferecido a todos vocês, assim como também a manutenção da nossa obra social. Assim, a ajuda de cada um de vocês é imprescindível. Eu peço que acompanhem as novidades da nossa Casa Fraterna também nas nossas redes sociais. Busquem a informação. Lá aparecem as formas de ajudar, a nossa conta bancária para as contribuições financeiras, os dias de recebimento dos gêneros alimentícios e também os dias em que estamos funcionando, tanto na obra social quanto na nossa Casa Fraterna. E participem aqui da nossa casa, venham nos conhecer, venham ver um pouquinho mais sobre como o trabalho é realizado presencialmente. É claro que estamos tendo todo o cuidado com os protocolos de saúde para que possamos garantir, né, a tranquilidade em estar aqui em meio a essa casa, para estar aqui nesse local, onde oferecemos o nosso acolhimento, oferecemos a palavra, oferecemos também a oportunidade de compartilhar os nossos momentos. Enfim, fica aí o convite para todos vocês. E hoje, dando sequência aos estudos que estamos fazendo aqui no canal Fake Online, vamos dar continuidade ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Bem-aventurados os que têm puro o coração. Refletiremos sobre um item que está na Instrução dos Espíritos. A mensagem que foi recebida em uma das reuniões da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1863. Para que a gente entenda um pouco mais sobre a produção,
dos textos, como é que aconteceu a produção dos textos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é importante a gente esclarecer que naquela época lá, né, nessa época nos idos de 1800, o professor Kardec, ele estava pesquisando, estudando e codificando a doutrina espírita. E ele adotou um modelo da ciência experimental. E com isso, a Sociedade de Estudos Parisienses adotava o critério da invocação dos espíritos, coisa que não acontece mais, né? Então, eles invocavam o espírito para que ele se apresentasse. E com base nas informações que eles passavam naquele momento, nas reuniões, né, com base nos testemunhos deles, eles prosseguiam nos estudos, prosseguiam nas comprovações. Então, com referência a esse texto que vamos estudar hoje, ele se relaciona a um pedido de uma pessoa que havia ficado cega. E quem atendeu foi o espírito de João Maria Batista Vianney, que em sua última encarnação ele foi um sacerdote francês. Após o seu desencarne, ele foi canonizado pela Igreja Católica. Por quê? Por sua conduta acolhedora e humilde, cuja missão em vida foi a de levar o perdão e a misericórdia divina para os fiéis. E é esse espírito que, naquele momento desencarnado, né, fez a comunicação que abordaremos no estudo de hoje. Então eu vou ler algumas passagens do texto e a gente vai começar a pensar sobre isso. O texto ele começa dizendo assim, abre aspas, vamos ler. Mais uma vez que estou aqui, em uma assembleia onde se trata, acima de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da visão deveriam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Aqui o sacerdote, ele enfatiza que está em uma reunião de estudos. Logo, o primeiro objetivo está para o esclarecimento, sob a ótica do mundo espiritual e não da passagem pela vida física. Entendemos o quanto é difícil, né? Muito desafiador ter privado um dos nossos sentidos físicos. Eu tenho uma amiga, uma pessoa muito querida, que hoje está praticamente cega. Eu acompanhei parte dessa trajetória e confesso que foi e ainda está sendo um momento bastante desafiador, uma vez que ela precisou abrir mão de muitas coisas: trabalho, estudos, autonomia, independência. Percebam que algo que não muitas vezes, né, nos parece não ter um valor especial, como sair sozinho à rua, ou simplesmente poder observar um pôr do sol, ou uma noite de lua cheia, ou assistir um filme. Hoje, fazer algumas dessas coisas seria uma grande alegria para ela. Por isso, não estamos aqui minimizando esse desafio. Mas a pergunta é, como entender a frase do texto que diz considerar-se como os bem-aventurados da expiação? Como entender a frase dita por esse espírito que em vida ele foi visto como alguém misericordioso? Então estamos falando de uma pessoa virtuosa. Bom, como disse lá no início, né? As suas palavras são de alguém que observa a situação sob o ponto de vista do espírito imortal. Esse é o olhar. É sob esse aspecto, é dentro desse contexto que ele traz essa reflexão, o que ele faz essa afirmação. Ele continua o texto dizendo o seguinte, abre aspas, o olho aberto está sempre pronto a fazer com que a alma caia. O olho fechado, pelo contrário, está sempre pronto a fazê-la se elevar a Deus. Acreditai em mim, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Fecha aspas. O que ele nos convida é
a repensar. Repensar a proposta da existência do espírito imortal frente à encarnação, tendo por base as leis de Deus sábias e perfeitas. Encontrar na prova a oportunidade educativa para o espírito. O sentido da visão, por certo, é importante. No entanto, nos deixa tão conectados com o exterior que desconsideramos algo muito mais importante, que é o nosso interior. Esse eu que vem passo a passo, evoluindo, aprendendo, tropeçando e se levantando. E quando entende que tais tropeços são consequências naturais da existência, da construção do saber, se mostrará mais apto, mais forte, mais capaz de enfrentar, mais capaz para enfrentar os desafios da vida. A vida exterior, meus amigos, nos distrai e pode nos levar para caminhos desventurosos, acidentados e de difícil retorno. Nos tempos atuais, em meio a essa gama de informações, acelerados que estamos, cada vez mais ocupados com o exterior, com o que acontece com o outro, com sua vida, somos, eu diria, abduzidos pelas múltiplas telas digitais, que nos mostram uma infinidade de coisas, mas que são só coisas, objetos, abstrações. E o que resulta disso? O quanto é relevante todas as horas que passamos em frente às múltiplas telas observando a vida alheia? Não estou aqui falando sobre estudos, pesquisas, formação. Claro que há conteúdos relevantes. Eu falo do tempo investido na observação pura e simples da vida do outro. Passamos tantas horas ocupados em quantos likes, quantos seguidores, o que estão vestindo, o que estão comendo, com quem estão se relacionando, que perdemos vida nesse processo. Eu estou lendo um livro de um pesquisador francês. Ele trabalha no campo da neurociência cognitiva. O nome dele é Michel Demorguet. Né? Me perdoem a pronúncia, né? Ele que me perdoe porque não falo francês, mas é algo parecido com isso. Esse pesquisador ele trabalhou em várias universidades norte-americanas, incluindo o MIT, e fez montanhas de pesquisas dentro da área da neurociência. E ele afirma que, após milhares de anos de evolução, o ser humano está regredindo em termos cognitivos e de capacidades intelectuais por culpa da exposição excessiva a telas. Ou seja, o nosso QI, ou o QI da geração atual, está reduzido em relação à geração anterior. A geração atual tem um QI menor que a geração passada. É o que ele afirma, é o que as pesquisas dele apontam, né? Claro que sempre caberão outras reflexões. Eu não quero aqui fechar um conceito. Esse é o resultado da pesquisa de um estudioso que se aprofundou no tema. Isso é um indicador, que é o que eu quero trazer para vocês. Um indicador de algo que tem movimentado a comunidade científica, levando-os à realização de várias pesquisas sobre o impacto da tecnologia em nossas vidas. Tem um outro pesquisador, Adam Grant, ele aponta que ficamos tão aprisionados nas respostas rápidas, e isso ainda é um dos efeitos da tecnologia, do fácil acesso à informação, que ficamos tão aprisionados a essa rapidez em obter uma resposta que perdemos a habilidade de pensar e, sobretudo, a habilidade de repensar, pura e simplesmente. Ou seja, conforme ele, aceitamos cada vez mais o que vem pronto, sem questionar se realmente é o melhor para nós, se é o que desejamos. Se é que paramos algum tempo para refletir sobre o que desejamos em nossas vidas para além das conquistas materiais. Ou seja, aquilo que é intangível, aquilo que não tem preço fixado,
que chamamos de quê? Valor, virtudes. Refletimos, repensamos sobre isso? Será que precisamos ser iguais em atitudes, em gestos, em palavras aos milhões de outros seres humanos que povoam o nosso planetinha? Será? A criatura humana, ela é repleta de subjetividade. E por mais que existam semelhanças, são as diferenças que nos constituem e nos tornam únicos. O que esses estudiosos do comportamento humano têm nos falado é que estamos deixando de lado uma das habilidades mais especiais e que nos distinguem: pensar e repensar, refletir. Se não adquirir esse hábito, eu sigo como um cardume, né? A semelhança dos peixes, para onde? Quem saberá? Nesse século assim de tantas informações, nós percebemos um convite muito insistente para cuidar do nosso íntimo. Talvez não estejamos dando ouvidos, não estejamos enxergando, mas há esse convite insistente. Multiplicam-se as mais variadas vertentes filosóficas e religiosas para estudar e professar a fé da forma que melhor aprouver a criatura humana. E vale aqui, por certo, lembrar Mateus no capítulo 22, versículos de 37 a 39, onde ele registrou o primeiro mandamento e a sequência dele. Lembram do primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. E o segundo, semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se não entender o que significa amar a si mesmo, a criatura humana não terá condições de amar a qualquer outro, incluindo aqui Deus. Logo, inferimos a importância do olhar para dentro de si. Se conhecer, se perceber, para além das fronteiras do comum, da cultura, do conveniente. Amar é aprendizado, amar é conquista, de dentro para fora. Amar, certamente, é atitude. E nesse contexto, né, que o texto afirma que a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração. Porque se a criatura está tão comprometida com a visão exterior, certamente não enxergará a própria luz, o próprio valor. Se ela não é igual àquilo que dizem que é o melhor, que é o perfeito, que é o adequado, ela não consegue nem se ver, se perceber. Porque o que é adequado, o que é o melhor, é melhor para cada um. É adequado para cada um, porque somos seres únicos. Somos especiais. Somos subjetivos, por certo. Mas a nossa cegueira espiritual, ela é tamanha que treinados estamos para a visão do mundo exterior e não para a visão do mundo íntimo, a visão de quem somos. E quem somos? Somos espíritos imortais vivendo uma experiência na matéria densa, que chamamos aqui encarnação. É nesse contexto que o sacerdote nos fala sobre a cegueira física como uma bem-aventurança, não é? Uma oportunidade de vivenciar o olhar para dentro, uma vez que não estaremos distraídos com o olhar para fora. Em nenhum momento, repito, quero aqui falar que é algo fácil, tranquilo viver essa prova, cegueira física. Não é isso. Assim como a perda de qualquer um dos sentidos físicos é uma prova dolorosa, é uma prova desafiadora. Não estamos aqui minimizando tal fato, mas queremos convidá-los a uma mudança na forma como percebem, como sentem e como vivem esse desafio. Desenvolver o olhar a partir do princípio de que, enquanto espíritos imortais que somos, essa dificuldade representa uma parcela ínfima de nossas experiências. Talvez um capítulo do livro que estamos escrevendo
a cada encarnação. Se a gente pensar que a nossa existência é como um livro, cada encarnação, um capítulo. Certo é que nenhum de nós tem o conhecimento dos porquês desta vida, não é verdade? Por que estamos nessa família? Por que vivemos esse casamento? Por que temos aquele chefe ou aquele trabalho? Por que tantas perdas e poucas vitórias? Enfim, cada desafio, cada dificuldade deve ser encarado como consequência de escolhas passadas ou presentes. E sempre, sempre, meus irmãos, será oportunidade para avançarmos em nossa evolução ético-moral, sob o ponto de vista do espírito imortal que somos. O sacerdote, ao final da mensagem, ele visa confortar e esclarecer aquela que solicitou originalmente a sua presença. Então, vamos abrir aspas mais uma vez. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como ficarias feliz? E quem sabe se esta alegria não te poderia perder. Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. E é essa frase que eu gostaria de destacar com vocês. O bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Enquanto filhos de Deus, não fomos criados para a dor, para a tristeza ou para tropeços infinitos. As dores, provações que vivenciamos são tão somente instrumentos educacionais nessa escola da vida. Cabendo a cada um de nós começar a enxergá-los sob esse aspecto, nesse contexto. Como Maria disse a Chico Xavier, numa mensagem trazida por Emmanuel, tudo passa. A dor que agora é sentida, sofrida, ela não será eterna, não. O convite, por certo, aqui hoje, é mais uma vez para refletirmos sobre a forma como estamos olhando para a nossa vida. Ressignificar, repensar, refletir. Eu estou lembrando agora que eu assisti uma palestra do Rossandro Klingen, né? Esse grande expositor da doutrina, psicólogo, terapeuta clínico, em que ele falou sobre a metáfora do deserto. E ele disse que crises, dificuldades, problemas são como desertos. Algo que cada um de nós precisará atravessar. Porém, desertos não são destino final, são locais de passagem. As caravanas passam pelo deserto, mas eles não vivem no deserto, eles atravessam o deserto. Essa é a metáfora para os movimentos de aprendizado que temos na vida e que se constituem em desafios, muitas vezes tão dolorosos. E é dessa forma que eu entendo o texto que estamos estudando, quando ele diz: espera e tem coragem. Refletir ou ressignificar, pensar de forma diferente, pensar fora da caixa, como alguns gostam tanto de falar. Uma prova como essa, onde a perda de um sentido físico tão importante como a visão, oportunizará tanto aprendizado. No mínimo, eu diria, o desenvolvimento da paciência, da resiliência. Deus está por todos nós e confiança será a chave do sucesso para tal desafio. O sacerdote finaliza seu texto dizendo o seguinte: farei por ti tudo o que me for permitido, mas por tua vez, ora e reflete sobre o que acabo de dizer. Depois dele nos afirmar que precisamos ter confiança, ele diz: pensa, ora e reflete sobre tudo isso que eu falei, sobre tudo isso que estamos conversando aqui. Orar para se conectar com a sua intimidade, com o seu espírito milenar,
Seu eu precioso e valoroso. Não é a repetição de palavras decoradas, mas é pensar em cada palavra, o que ela te traz, como você se sente ao dizê-la e aos poucos deixar fluir o seu pensamento até se conectar com o seu eu. Confiar. Confiar que Deus nos fornecerá todo o amparo e acolhimento necessários para conquistarmos tal aprendizado. Estamos sempre envolvidos na sua misericórdia e amor. Para realmente deixar, ao final dessa nossa trilha, esse fardo, essa dor, esse desafio superado, é preciso confiar que estamos de passagem por esse deserto. Lembremos que, sem que nos tornemos conscientes da nossa dimensão espiritual, sem permitir irromper em nosso íntimo a voz da nossa alma que clama a conquista do que efetivamente nos é essencial: respeito, humildade, solidariedade, amor. Não perceberemos tal desafio, ou qualquer um dos nossos desafios, como uma bem-aventurança. Precisamos parar de fugir de nós próprios, com o receio de encarar as nossas sombras, porque somente ao olhá-las é que conseguiremos dar conta do que precisa ser mudado em nós. O autoconhecimento, ou conhecimento de si, é um processo de investigação de si mesmo. É o reconhecimento daquele que busca ser um ser humano melhor. O meu desejo é que cada um de vocês que estão agora acompanhando o estudo de hoje se deem a oportunidade de abrir os sentidos da sua alma e buscar as melhores práticas, as mais adequadas a si, para o cuidado essencial com cada um de vocês, se amando, se respeitando, se aceitando como se está. E no processo de se conhecer, venham a cada dia a se amar mais. E dessa forma, meus irmãos, cumpriremos o mandamento mais importante de todos: amar a Deus, ao semelhante e, sobretudo, a si mesmo. Que possamos enxergar a luz do nosso coração, acolhendo quem somos, confiar que estamos de passagem e que Deus quer o melhor para cada um de nós. Porque, como eu costumo sempre dizer, a felicidade pode não ser deste mundo, mas é aqui que ela começará. Graças a Deus. Agora, meus irmãos, ao terminar esse nosso momento de reflexão, eu vou pedir mais uma vez que me acompanhem numa singela prece para fechar esse nosso momento de boas energias e de boas vibrações. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que nos envolve, inspiram, potencializam as nossas existências. Gratos e felizes por mais esta oportunidade de reflexão, de estudar o Evangelho, de ressignificar as nossas caminhadas. Que nesse momento todos aqueles que aqui estão conectados possam receber a inspiração que é toda tua, Pai, realimentando as suas almas para prosseguir na caminhada, na construção de si mesmos, olhando para as suas sombras, mas fazendo certamente brilhar a sua luz. Que sejam amparados, que tenham uma semana abençoada, que sejam de paz os vossos pensamentos. Graças a Deus.